Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje a gente vai falar sobre jovem, juventude, sobre desenvolvimento dessa juventude, sobre profissão do futuro, o que inquieta o jovem hoje, quais são as dificuldades que o jovem tem de acessar o mercado de trabalho. E para falar sobre isso, a gente trouxe alguém que entende desse riscado, que é a Carol Rufino, que ela é gestora de RH, gestora de pessoas. Já esteve aqui com a gente uma vez, né, Carol? Tudo bom? Já sim, Douglas, tudo ótimo. E aí, como é que estão as coisas? Evoluindo, né? Que eu acho que é o principal. Lógico. Evoluindo, crescendo e tá tudo bem. Avançando, né? Avançando, essa é a palavra. E o nosso jovem? Continua com dificuldade de acessar o mercado de trabalho? Sim, as dificuldades vão alterando, né? Anteriormente a dificuldade seria a graduação, hoje já são as tecnologias. Então, a partir do momento que a comunidade, que a sociedade vai evoluindo, consequentemente as dificuldades vêm acompanhando também. E como ajudar esse jovem? Você tem uma instituição que prepara esse jovem, você já tem um cabedal aí de serviços prestados nessa área. Como é que é isso? A primeira forma de ajudar um jovem, eu acho que qualquer ser humano, é ouvindo ele. A gente ouvir, saber o que ele quer, o que ele está pensando. E a juventude é aquele momento que as pessoas estão meio que indecisas, né? Sabe o que gosta de fazer, mas não sabe como aplicar isso para poder ter uma renda, para poder ter um emprego, para poder ter uma disponibilidade no mercado de trabalho. Então, o primeiro passo é ouvir esse jovem, é fazer ele se sentir visto, né? Porque tá naquela fase que é o primeiro emprego, é uma fase que às vezes tem autocobrança, às vezes é a faculdade, a universidade. Então, ouvir ele, acolher, acho que é o principal fator que possa fazer eles ter uma transformação mais impactante, digamos assim. Agora, a gente convive também, Carol, num país que, lamentavelmente, a educação não está conseguindo alcançar o seu objetivo. Preparar o jovem para o mercado de trabalho e incluí-lo no mercado de trabalho. Infelizmente, muitos jovens conseguem a graduação, conseguem até a pós-graduação, mas não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Por quê? O que acontece? As exigências, né? O mercado ele é muito dinâmico. E aí tem a primeira parte da questão que eu falei de ouvir o jovem, é aquela graduação, aquele investimento de tempo que ele teve, era o que ele queria de verdade? Começa nesse ponto. Alguns jovens que eu faço essa escuta ativa relatam que fazem uma graduação porque era um sonho da mãe, era o sonho do pai, era o sonho da avó. Mas aí eu pergunto para ele, mas qual é teu sonho? Podia até ser o dele, mas depois ele se descobriu noutra seara, noutra área, né? Exatamente. Então, tempo é dinheiro, nós sabemos disso e tempo não volta atrás. Então, quando ele tem esse acolhimento, esse entendimento do que ele quer para a carreira dele, já é um passo à frente. Depois da graduação, vem os critérios do mercado de trabalho. O mercado de trabalho em si, nosso mercado econômico, ele é muito competitivo e muito acirrado. Então, as empresas têm que estar sempre inovando, sempre um passo à frente. E, nesse sentido, tem uma ideia errônea, de que precisa de alguém já pronto. Mas o jovem, ele vem com essa visão da inovação, com essas ideias. E é onde entra a associação, onde entra meu trabalho para poder transformar o que o jovem tem de melhor e agregar isso dentro de uma empresa. Agora, nós vivemos um mundo tecnológico, com internet, com inteligência artificial, com robótica. E já se fala hoje em profissões do futuro, profissões que nem existem ainda. E aí, como é que você vai lidar com esses dois meios, né? Quer dizer, você tem um jovem que está qualificado com uma graduação, mas não encontra espaço. Você tem um mercado que como você falou, é exigente. E aí você ainda coloca aí um ingrediente a mais, que são as novas tecnologias. E aí? Exatamente, é onde gera toda aquela questão da humanidade, né? A ansiedade, a autocobrança, porque percebe-se muitos caminhos, mas não se tem ferramentas. Então, se falar, e eu vendo para a realidade da comunidade, que é a minha realidade, em falar de profissão do futuro, de tecnologia, de inteligência artificial para um jovem que não tem nenhum computador em casa, é meio que uma realidade meio distante para ele. Então, talvez ele até tenha aquela habilidade que eu precise para as novas tecnologias. Tecnologia nada mais é que você usar a sua inteligência.
só que atrelada a uma tecnologia adaptada para aquele foco seu. Então, se eu já tenho o que é o capital humano desenvolvido, um jovem crítico, analítico dentro da vida dele, da família dele, na tomada de decisões dele, consequentemente, se eu aplicar uma ferramenta para ele, ele vai aprender. O nosso maior foco é isso. A vida, ela evolui, mas o ser humano em si, ele não busca essa autoevolução, esse autoconhecimento. A gente está falando de uma realidade que quem está nos ouvindo pode até duvidar, mas ela é real. Sim. Tem jovens hoje, inclusive já na universidade, que não tem um computador. Sim, tem. Eu falo com causa, porque o meu público é isso, da comunidade, aqueles que às vezes não têm uma renda para poder investir em um curso de alto padrão, digamos assim, com grandes ferramentas, e a gente tenta fazer o máximo para que ele pelo menos saiba que ele pode romper aquela bolha. Então nós vamos não só na comunidade, mas alguns municípios aqui do Piauí para poder descobrir esse talento. E temos muitos talentos que às vezes nem eles mesmos acreditam, porque vivem naquele meio limitado, e quando ele começa a enxergar que tem um avanço a mais, ele começa a se desenvolver. E aí sim vem as ferramentas para ajudar ele nesse desenvolvimento. Carol, a gente fala muito na geração Z, fala noutras, na milênio e etc. E termina que muitas pessoas têm um certo preconceito com relação a essas gerações. O que você diria para essas pessoas? Eu diria que o preconceito ele vem quando você não conhece, né? Quando você... Uma vez me perguntaram, Carol, você come determinada comida? Eu falei, eu tenho um preconceito dela, porque eu não gosto, porque eu não provei. Então é um preconceito. Eu acredito que a gente tem que começar a tirar essa venda que faz com que a própria sociedade não evolua. O preconceito ele vem de você não conhecer. Então volta ao ponto inicial, a escuta ativa. Para eu te conhecer, eu tenho que te ouvir. E muitas pessoas não param nem para ouvir, só escutam. Então é te ouvir, saber naquele ponto o que eu posso contribuir para você e você para mim. Eu na maturidade posso contribuir com o jovem por tudo que eu passei, a minha história de vida, as minhas decisões certas e não tão certas assim. E ele pode contribuir com aquela empolgação dele. Porque o jovem, ele vem com empolgação, ele vem com aquela ideia de que ele pode fazer agora, que esse é o momento, que também se não der certo ele sai, então ele tem um tempo de resposta muito mais rápido. Então se eu atrelo a maturidade com essa visão dele, esse engajamento, essa energia, eu consigo montar um time equilibrado. Pois é, eu te fiz essa pergunta até porque muita gente, como tem preconceito, e preconceito é uma coisa que você... é preconcebida, você realmente não conhece ou não acessou ainda aquela informação, e aí associa muito o jovem dessas gerações assim, com irresponsabilidade, com a questão de não cumprimento de horários, de não gostar de trabalhar dentro de um ritmo já do nosso ritmo, né? No ritmo de escala, de trabalho e tudo. As tecnologias inclusive ajudam muito a se trabalhar remotamente, em casa, ou seja, de onde você estiver. Então, assim, esse jovem que você tem contato na periferia, qual é o perfil dele? É um jovem que ainda busca a clareza do caminho dele. Vou te dar um exemplo, fiz uma palestra em determinado município e eu gosto de saber a realidade da família. A gente só consegue mudar o futuro, vivendo o presente, mas entendendo o passado. Então, dentro da conversa com o jovem, eu pergunto do pai, da mãe, como é essa relação, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. 5 jovens falaram, meu pai me abandonou. Meu pai me abandonou. E eu vendo aquela fala muito forte. E aí eu fiz a devolutiva para eles. Você abandona o que na sua vida? E aí eles pensaram, aí é onde vem o trabalho de fazer pensar, ser reflexivo. E eles, eu abandono o que não me serve. E eu falei, por que você usa essa palavra contra você mesmo? Seu pai te abandonou. Então eles ficaram com aquela mente assim, poxa, realmente, essas palavras têm poder. E eu, no meu início, como pessoa, utilizo isso, eu vou me travar. Então, às vezes, o jovem ele entra para o mercado de trabalho e às vezes tem toda aquela limitação normal da idade. Não tem como você exigir uma maturidade de um jovem de 17, 18 anos. Nem eu tinha naquela minha época. Mas você tem que entender a história dele também. O que ele passou, o que ele vive. E, principalmente, qual meio que ele está e que condiciona ele. Porque o nosso meio também ele faz a gente se pré-moldar. Então, qual meio está moldando esse jovem? E é onde entra o nosso trabalho, de fazer ele refletir sobre ele mesmo. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ele entender quais das empresas ele se identifica. Tem empresas mais formais, que exigem realmente algumas regras. Tem empresas mais liberais.
Então tem jovem que vai gostar de ter uma empresa mais rígida, mais formal, não falo nem rígida, mais formal, e tem jovem que vai se identificar com a empresa mais liberal. Mas essa identificação vem quando ele sabe quem ele é. Então o nosso trabalho é um passo atrás. Aliás, é um passo à frente, digamos assim. Eu tô vendo que é um trabalho de psicólogo, né? Não digo psicóloga, Também, né? né? Porque eu não sou psicóloga, mas é um trabalho de fazer ele pensar. Eu fiz uma turma de RH e o meu bolo de dia das professoras, eu nunca fui professora e nesse dia eu fui ser instrutora do curso de RH. E tinha assim, professora Carol, mas por quê? Porque tudo que esse jovem falava, eu fazia a pergunta, mas por que isso? Eu não gosto de determinado ambiente, mas por quê? E ficou tão assim na turma que meu bolo tá lá, professora Carol Fino, mas por quê? Mas por quê? Então eles começaram a entender que eles podem refletir. Por que eu gosto de trabalhar com jovens? Eu sei. Porque na minha época eu não tive tantas oportunidades, mas tive poucas que me deram muito certo. Então, se eu tive poucas que me deram muito certo, imagina aquele jovem que eu posso oferecer várias. Né? Cada empresário que conta a história de vida, que fala, e o nosso empresário local, ele é um empresário que ele luta. Ele, inicialmente, ele começa a desenvolver a empresa dele para depois ele fazer essa questão da gestão mais estratégica em si. Então, ele lutou. Então, se eu tenho empresários que têm isso de bom para mostrar para o jovem, por que não mostrar? E se eu tenho jovens empolgados que querem tudo para ontem, às vezes as pessoas falam, né? O jovem quer tudo para ontem. O jovem... Mas eu tenho demandas na empresa que é para ontem. Tocar num assunto aqui até delicado em relação a jovem e periferia, e você acessa esse povo, essa juventude, esse povo no sentido de juventude, outro preconceito. Não, porque o jovem da periferia quer saber de droga, é de facção, é de crime. Na verdade, é o oposto, né? O crime chega onde o Estado não está, onde o município não está, mas o jovem, quando ele tem oportunidade, ele sabe qual é o melhor caminho. Sabe? E eu vim da periferia também. Então, tudo que eu poderia ver dentro da periferia e fazer as minhas escolhas conscientes, eu pude fazer. Então, o jovem ele vai ter acesso. Normal. E a gente tem uma realidade, que é a realidade realmente daquela fome, daquela mãe, daquela família que não tem uma renda, que não tem um emprego. Então, assim, como é que eu vou dizer para aquele jovem que a mãe é dona de casa, que não teve seus sonhos também estruturados, não estudou, e dizer para o jovem, meu filho, eu quero que você venha por esse caminho se ela não percorreu esse caminho. Como é que eu vou poder falar de jovem da comunidade, da periferia, de primeiro emprego, se eu não passei por esse processo? Até a minha fala é vaga. Então, para eu poder orientar alguém, eu tenho que ter passado pelo processo. Senão, orientações vagas. Eu não vou ter vivenciado. E se eu não vivencio, não tem como eu ajudar de forma assertiva. Então, o jovem da comunidade, da periferia, ele tem, claro, como todo jovem da classe alta ou média, tem algo que vai lhe limitar e vai ter algo que vai lhe potencializar. Porque a gente precisa entender o que é que está limitando esse jovem, independente da classe social, e contornar isso. Porque até mesmo um jovem que ele está cursando um curso que ele deseja, que tem toda a estrutura familiar, ele tem uma limitação. Só que não é tão evidenciada, porque tem estrutura familiar. Tem um pai presente, tem a mãe, tem o recurso financeiro. Então, aquela limitação se torna menos perceptível de um jovem que não conhece o pai, que a mãe passa o dia na rua trabalhando e que ele tem que ver aquela situação e se manter. E vendo na internet uma vida que nós sabemos que não é tão real assim, de todo mundo muito feliz, fantasiosa, todo mundo com muito dinheiro. Então, é uma realidade diferente. É só a gente poder olhar para as duas realidades e enxergar como eu posso ajudar cada uma da sua maneira. Bom, e você falou aí que andou pelos municípios, palestrando, Sim, reunindo adoro. tudo. E eu quero que você me responda o seguinte: qual é o perfil do jovem do interior do estado para o da capital? Mas deixa eu dar só um recado aqui enquanto você pensa. Tá bom. Bom, eu queria agradecer, lógico, a todas as empresas e instituições que nos ajudam a fazer esse podcast. Eu estou falando aqui em especial da Estrada Mob, que é uma empresa do Piauí, mas com atuação no nosso estado e também no Maranhão, no transporte de pessoas, no transporte de colaboradores de empresas, né? Está com a gente desde o início. Nós temos também instituições como o SESC e o SENAC, do Sistema S, que também são nossos parceiros. Temos a Léo Madeiras, do amigo Marcos, que todo mundo conhece na cidade. E temos o movimento Empreender Piauí, e nós agradecemos na pessoa do presidente Marcelino Lopes. Tem ainda a Automaster, tem a Pneubec, tem a Socimol, que dispensa a apresentação, do Grupo Claudino. Nós temos a Pax União, 53 anos no mercado, prestando serviço
daqueles, eu reputo assim como um dos mais importantes. É a amiga das horas difíceis, como diz o lema da própria Pax União. O SESI, o SENAI e o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. E então, Carol, o nosso jovem interiorano, porque hoje o jovem do interior não é mais o jovem do interior de 30, 40, Sim. 50 anos. Está todo mundo conectado, né? Todo mundo conectado. Todo mundo conectado. Às vezes eu vou para a minha cidade, aqui no Anchical do Piauí. Hoje eu nem me surpreendo mais, mas no começo eu me surpreendia, porque meus primos estavam lá muito tempo até sem andar na capital, mas estavam sabendo de tudo, conhecendo tudo, né? Antenado, atualizado das coisas, porque a comunicação, a internet, as tecnologias, elas favorecem isso. Mas ainda assim eu queria saber a sua opinião. O jovem do interior, ele tem as mesmas aspirações, os mesmos desejos, os mesmos sonhos dos jovens da capital? Tem sim, Douglas. E só que com aquela realidade que se da capital vê um distanciamento do seu sonho, o do interior também. Porque geralmente não tem tanta oportunidade, é mais o comércio local. Então eles não enxergam tanto crescimento e tendem a poder vir para a capital para poder expandir. Eu fiz recentemente em Palmeiras uma palestra que é ressignificação da juventude, né? Que é esse olhar para a juventude em parceria com a doutora Michele. E lá eu conheci a Vitória Barros, ela é uma escritora. Depois dessas palestras eu faço uma avaliação para saber se realmente o que a gente fez gerou impacto, que nesse é o nosso propósito. E ela é escritora. O livro dela está numa editora, a jovem Vitória Barros, né? E o livro dela está na editora, está sendo vendido online. E ela falava aquilo na roda de conversa. Ela escreveu sobre o quê? Você lembra? Era ficção. Era ficção. Até comprei um exemplar, vai chegar aqui para junho, até divulguei nas minhas redes sociais. E ela escreveu. E o que me chamou a atenção foi que ela falando, eu disse, mas Vitória, você é uma escritora. Ou seja, ela escreveu um livro, ela tinha aquele sonho, mas não tinha internalizado quem ela era. E na avaliação, até gravei um vídeo falando sobre isso, ela coloca, eu pergunto qual é o ponto mais importante da palestra, ela coloca, quando a Carol disse que eu já era uma escritora. Então, às vezes, é como eu falo, você tem que conhecer aquele jovem, o potencial dele. Se ela é uma escritora, como ela é uma escritora, eu não escrevi um livro. Eu queria te fazer um convite aqui, aliás, um convite para ela. Como é o nome dela? Vitória Barros. Queria pedir a você que falasse com a Vitória Barros para ela vir aqui trazer o livro dela para a gente falar sobre a história dela, tá bom? Eu fico muito feliz e me emociono muito, porque esse é o nosso trabalho. É justamente fazer esse jovem, ele ter essa visibilidade que talvez ele não teria. E eu te agradeço muito por isso. É uma jovem que sonha, é uma jovem que me identifico muito, assim como todos os jovens que estão comigo, assim como a Maria está aqui do lado, são pessoas que eu acredito e confio. E poder ter essa possibilidade de abrir portas, para mim, já é uma satisfação enorme. Você acabou de abrir uma porta para Vitória, viu? Vitória Barros. Isso, escritora. Quero que ela traga o livro Palmeiras. Quero que ela traga o livro dela aqui, quero que ela venha mostrar. Hoje a gente não pode mais falar de Piauí, mostrar para o mundo, Exatamente. Né? Através da internet aqui do nosso programa, no YouTube. E com certeza ela vai agradecer mais ainda a você, viu? Não, eu estou muito feliz, muito feliz. Bom, nós estamos chegando ao final, mas a gente queria deixar uma mensagem positiva, lógico, para os nossos jovens, Sim. né? A partir do exemplo da Vitória e de tudo que você coloca aqui, queria que você olhasse para lá Sim. e deixasse uma mensagem para o jovem do Piauí. Esse jovem que está ou na periferia de Teresina, ou no interior do estado, cheio de sonhos, cheio de vontade, de energia, como você fala, mas que está faltando alguma coisa. Sim. Queria dizer para todos vocês que eu me chamo Carol Rufino, que eu comecei a minha carreira degustando café, e hoje eu estou aqui, na frente desse grande repórter, jornalista. Bondade sua. E abrindo uma porta para a Vitória Barros. Né? Então, eu acredito que quando a gente sonha e faz acontecer, visando realmente agregar na vida nossa, claro, e das outras pessoas, as portas se abrem. Então, acreditem, foquem no sonho de vocês. Se não sabe ainda, venha para a Associação Talentos KR. Conversa com a gente para a gente ajudar vocês a ter essa clareza do que vocês querem para a vida de vocês, mas principalmente passar por essa vida e não agregar nada na vida do outro, você não fez nada. Tá aí, tá dado o recado. Gente, estamos chegando ao final, né? Eu só quero pedir para você, se você ainda não for inscrito no nosso canal, que você faça a inscrição agora. É muito fácil, aperta aí
faz a inscrição, aciona o sininho para receber as notificações e nos ajuda a compartilhar esse link. Olha só quantas coisas bacanas a Carol falou aqui, quantas experiências, quantos exemplos. E aí você joga isso para o mundo. Como? Você coloca no grupo do WhatsApp do seu trabalho, da sua família, da igreja que você participa, da associação de moradores onde você reside, do condomínio onde você mora. Põe para o mundo, tá bom? E eu fico muito grato com a tua audiência. Aqui a gente só existe porque você está aí. Até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, Carol. Obrigada, muito obrigada.